Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. Abra João 3, 8. Eu quero falar nesta manhã sobre a nossa luta. A nossa luta. A nossa guerra. O nosso combate. Então, por gentileza, veja na sua Bíblia, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. O que eu quero frisar está na parte B. Mas vamos ler o versículo inteiro e vamos chegar lá na parte B desse versículo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, meus irmãos, aquele que pratica o pecado, que está vivendo pecando, o pecado não é um acidente na vida dele, é uma prática, há uma diferença. Todas as manhãs eu falo com Deus assim, eu não quero pecar hoje. E eu não quero pecar hoje. E essa história de que você pode... não preocupe, não, você não vai viver sem pecar. Pensa nisso não. Olha, Senhor, eu não quero pecar hoje. O AA faz uma coisa que eu acho interessante. A pessoa vai lá à frente e fala assim, hoje faz 3 meses, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos, que eu não ingiro uma bebida alcoólica. Então, daqui um dia, nós vamos ter isso aqui. Hoje faz 6 meses, tantos dias, tantas horas que eu não peco. Então, João diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. E ele diz, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Tudo aquilo que ele cria em termos de pecado, mas em tantas outras situações que ele traz na nossa vida. Com todas as palavras, João declara que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir tudo aquilo que o diabo tem feito contra a minha vida. Ele se manifestou para destruir o que o diabo tem feito contra a sua vida. Não é? Contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra as nossas finanças, contra a nossa saúde, contra as nossas emoções e contra a nossa caminhada com Deus e tantas outras coisas. Como nós encontramos as pessoas tão desestruturadas e por qualquer coisa elas entram em depressão, elas entregam os pontos, elas são atrapalhadas, a família é um tropeço, o casamento vai numa situação, as finanças vão no outro ponto. Então, Satanás, o diabo, ele trabalha para destruir você. Ele trabalha para destruir a sua vida. Ele trabalha para destruir seu casamento, destruir seus filhos, destruir seu trabalho, destruir suas emoções, destruir sua saúde. Então o trabalho dele é este, não é? Destruir.
E aqui João nos dá a boa notícia que Jesus veio anular, ele veio cancelar, tornar sem efeito, desfazer tudo o que o diabo tem lançado sobre você e sobre aquilo que lhe diz respeito. Jesus veio tornar sem efeito as obras de Satanás contra a sua vida, contra tudo aquilo que te diz respeito. Ele veio cancelar isso, anular isso, tornar isso sem efeito. O profeta Isaías disse que quando o inimigo viesse contra nós como corrente de muitas águas, o Espírito do Senhor levantaria contra ele a sua bandeira. Eu gosto às vezes de ilustrar isso como se fosse uma carreta, porque Isaías não conhecia uma carreta, ele conhecia a força de uma correnteza. Mas imagine uma carreta desgovernada, sem freio, descendo ladeira abaixo e vai atropelar você. E de repente o Senhor levanta contra ela a sua bandeira e ela para. Não importa se parou a 10 centímetros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, mas ela não toca em você. Ela não toca em você. O Senhor se manifestou justamente para cancelar toda a obra de Satanás contra a sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Contra a minha vida. Glória a Deus. Irmãos, eu não estou largado no mundo, eu não estou sozinho, eu não estou ao léu da sorte. Pelo contrário, eu tenho um Senhor, o meu Salvador, e Ele veio justamente para isso. Ele é especialista em desarmar as armações do inimigo. Ele é especialista em detonar os alicerces de toda edificação maligna. Ele detona, ele joga por terra, ele quebra tudo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ter consciência desta verdade e permitir que esta ação de Jesus Cristo se concretize em nós e em tudo que é nosso. Às vezes, nós ficamos ali e não deixamos acontecer. Às vezes até a gente se acostuma com essa situação. Pastor, isso não tem jeito. Eu vou viver com isso. Um dia uma senhora chegou para um pastor e falou assim: pastor, ore pela minha filha. Eu tenho tido uma tristeza muito grande por causa da minha filha. Eu criei minha filha com tanto amor, com tanto carinho. Hoje ela vive no mundo, jogada, usando drogas, se prostituindo. Uma situação difícil para minha filha. Pastor, ore por ela, pelo amor de Deus. Nas suas orações, lembre. Preste bem atenção a uma coisa que eu vou dizer. Não tem nenhum problema você pedir alguém para orar. Mas quem precisa orar mesmo pela filha é a mãe. Irmãos, às vezes as pessoas falam assim: olha, eu estou passando uma situação, eu vou pedir a igreja para orar. Pedir a igreja para orar? Se é a igreja, ore! Ore logo! Às vezes fala assim, uma pessoa está lá: olha, eu estou precisando de uma oração, estou passando um momento difícil e tudo. Aí a pessoa escreve: orando. Eu imagino que a pessoa parou tudo o que estava fazendo ali, foi para um lugar, ajoelhou e está lá, clamando e clamando ao Senhor e buscando ao Senhor. Quando a pessoa faz isso, eu já pego o celular aqui, eu já oro gravando, não é para ela saber que eu estou orando mesmo. Mas às vezes a gente se acostuma, o inimigo vem, vai destruindo nossas coisas, vai destruindo nossos relacionamentos, vai destruindo nossa família, vai destruindo nossa casa. Isso não tem jeito. Eu me lembro uma vez, eu visitei uma tia, e ela estava lá na cozinha, mexendo num caldeirão de quentão.
Quentão é uma bebida muito usada na época de São João, lá na Bahia. Aí eu olhei aqui e falei, minha tia, o que é que você está fazendo? Ah, estou fazendo quentão. Minha tia, o que é que deu na cabeça da senhora? A senhora está aí, mexendo no caldeirão do diabo? Ah, meu filho, eu não posso ser assim, tão radical que nem você. Só eu sou crente na minha casa, aqui ninguém é crente. Então, minha tia, eu vou lhe ajudar, vamos pegar esse caldeirão e jogar lá no quintal, jogar isso fora. Ela não quis de jeito nenhum. Ela não quis de jeito nenhum. Vê se eu ia fazer uma coisa dessa. Eu não ia emprestar para isso. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar incomodados em ver o inimigo chegando perto. A gente precisa sentir coceira, alergia. E aquela mãe chega então para o pastor e fala, pastor, eu queria que o senhor orasse. O que é que o pastor falaria numa hora dessa? Tá bom, minha irmã, eu vou orar. Aquele pastor disse, não, você vai orar. Como é que a senhora quer sua filha? Como assim, pastor? A senhora quer orar para ter sua filha como? Como é que a senhora deseja que ela seja? Não, eu quero que... Sim, quer como? Porque às vezes a gente quer, mas não quer. Como é que você quer? Irmãos, quando você chega para Deus e fala assim, Deus, eu preciso de um carro, nem que seja um Fusquinha. Pode ter certeza que ele, naquela hora, ele até vira do lado assim e fala, você está falando o quê, Gabriel? A gente escuta. Mas são as coisas que Deus não gosta de dar promoção, de liquidação em oração. Você orar e falar, Senhor, se você não me der isso, mas se me der só isso, já está bom. Não. Quando Jesus contou aquela parábola, aquela história do pastor e as 100 ovelhas, ele contou, tinha quantas? 99. Talvez todos nós fôssemos para casa com as 99. Ah, 99 é só uma. Nós temos 99. Mas nosso Deus é o Deus de quantos por cento? 100%. 100%. Me lembro uma vez um pastor pregou e disse assim, 99% salvo, é 100% perdido. Se você está 99% salvo, tenha certeza que você está 100% perdido. Ah, eu sou 99% crente, você é 100% filho do diabo. Não é filho de Deus. Então Deus é do 100%. Aí o pastor falou com aquela irmã, você vai orar, como é que você quer sua filha? Aí o pastor falou, vamos lá, senta aqui, vamos escrever. Aí ela, eu quero minha filha assim, eu quero minha filha assim. Começou a escrever. Aí o pastor falou, agora você chega lá na sua casa, prega isso na porta do seu guarda-roupa, onde você vê todos os dias. E toda hora que você chegar nesse papel, você fala, Senhor, eu não aceito a minha filha do jeito que ela está tendo, porque eu não tive filha para ser desse jeito. Senhor, eu quero filha para a tua glória, eu quero a minha filha assim, eu quero que ela seja assim, eu quero que ela seja assim, que ela vista desse jeito, que ela se comporte desse jeito, e aqui diabo, você vai tirando as patas sujas da minha filha, porque ela é do Senhor Jesus, e ela entrou na luta. Aí um dia, ela vem à igreja com uma filha, e mostra para o pastor, essa aqui é minha filha, aqui o retrato que nós escrevemos dela antes, ela é isso que está escrito aqui. É disso que Deus gosta, irmãos. É aí que Deus gosta de atuar. Amém? Jesus se manifestou para destruir o que Satanás fez contra nós. O apóstolo Paulo nos admoesta para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Você não pode, numa outra tradução diz, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, nós não podemos ignorar os seus planos, saber dos seus planos. Às vezes nós estamos lutando, sabe, irmãos,
contra os nossos filhos, e gritando, e xingando, e de repente o que está ali é a mão do inimigo, executando seus planos. A gente precisa estar de olho vivo, a gente precisa prestar atenção a isso, a gente precisa estar de olho aberto, para que o inimigo não tenha vantagem sobre nós. Está lá você detonando a sua filha, e você não sabe que o inimigo está ali. Então entre na batalha, não ignore os planos do inimigo, abramos os olhos. Irmãos, eu nunca deixei meus filhos dormirem na casa dos outros, nunca deixei. Ah, mas eu não confiava nos outros, não? Claro que não. Claro que não. Porque eu não sei como é lá. E o inimigo tem seus planos. A gente é sempre advertido pelas autoridades sociais, dizendo, eles falam sempre o seguinte: as pessoas mais perigosas são as que a gente menos desconfia. São as mais perigosas. Minha filha, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 anos, dormir na casa de um estranho? De jeito nenhum. Eu fui muito radical com isso. Ah, pastor, a fulano vai viajar, eu vou viajar, vou para a praia de férias, deixa sua filha aí com a amiga da minha filha passar as férias. Não. Um dia uma mãe virou para mim e falou assim: mas por que você não deixa? Eu disse: porque eu não confio em você. E ela ficou ofendida. Eu falei: não fica ofendida não, não confio em ninguém. Nesse particular, só confio em mim e na Raquel. Porque Deus deu a Jemima para a gente cuidar. Então não vou deixar com você. Me lembro uma vez, a Jemima era um bebezinho, chegou uma moça: pastor, deixa a Jemima pousar lá em casa. Deixa não. Tá bom. Naquela noite, eu fui com a Jemima 2 vezes no hospital. Agora imagine o que ia acontecer se fosse na casa dessa moça, ela ia passar mal, e aí? E aí? Ia azedar o leite, não ia? Nós não podemos ignorar. Ah, você entrega um celular na mão do menino, está ali no celular, vendo o quê? Você está vendo o que ele está vendo? Você está fuçando o que ele está vendo? O apóstolo Paulo disse, para que Satanás não tenha vantagem sobre a gente, não ganhe vantagem, porque nós conhecemos os seus desígnios, os seus planos maus, nós conhecemos os seus projetos. O sonho de Satanás é destruir nossos filhos. Isso está lá em 2 Coríntios 2:11. E Jesus diz que Satanás veio fazer o quê? Ele veio matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Estamos em uma constante batalha. Jamais percamos a consciência disso. Não lutamos contra pessoas e organizações humanas. Porque nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12.
A nossa luta, meus amados irmãos, não é no campo físico, não é no mundo das ideias. Eu não luto contra um partido político, irmãos. Eu não luto contra a ideia de uma pessoa. Não, eu luto contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestes, que estão por trás disso, produzindo toda sorte de males, levando as pessoas, empurrando as pessoas. Jesus disse o quê? Entra na casa do valente, amarre o valente. Aí pronto, você saqueia tudo, saqueia ele, mas primeiro tem que amarrá-lo. Nós não estamos desprotegidos nessa batalha. Pastor, eu tenho que lutar contra esse mundo tenebroso, tenho que lutar contra essas principados e potestades nas regiões celestiais. O que eu vou fazer então? O Senhor está com você, o Senhor está do seu lado, o Senhor envia o seu anjo, o anjo do Senhor atua na sua vida, o anjo do Senhor atua na sua casa. Senhor, envia o teu anjo, Senhor, Senhor, me protege, Senhor, cerca minha casa com os anjos do Senhor. Uma vez, um moço pregando o evangelho, deu um testemunho, ele disse, eu no passado, eu tinha uma casa de candomblé, eu tinha um terreiro, e uma senhora me procurou para que eu fizesse um trabalho, a fim de que um homem deixasse sua família e fosse morar com ela. E ele disse que fez um trabalho e cobrou caro da mulher, e aquele homem saiu da casa dele e foi para a casa dela. Passados uns dias, ela voltou lá de novo e disse, eu pago quanto o senhor quiser. Eu quero ele para mim. Se não for ser meu, que seja morto. Aí ele perguntou, o que aconteceu? Ele ficou só uma semana comigo e voltou para a casa dele. Foi embora. Aí ele disse que cobrou o dobro. E ele disse que fez um trabalho, chamou todos os que ele tinha lá, e mandou ir na casa daquele homem, arrancar aquele homem de lá, vivo ou morto. Ele disse que não demorou muito, os guias voltam lá, tudo lá no terreiro, e disseram, nós não podemos contra aquela casa. Aí ele perguntou, não pode por quê? A mulher é crente, e ela está em oração, e a casa dela está cercada de varões de branco. A gente não tem acesso àquela casa. De repente aquela irmã estava lá, nas novelas da Globo, o diabo passou a mão no marido dela, levou, ela, peraí, uma irmã chegou, irmã, põe o joelho no chão, ela botou o joelho no chão, o Senhor começou a fazer a obra, cercou a casa dela com os anjos, e agora, quando o inimigo foi lá novamente, achando que ia pegar, agora não pode pegar, ela está orando, e os anjos cercaram sua casa, os olhos do Senhor dos Exércitos estão sobre a sua casa. Aí, aquele homem disse assim, mas vocês não podem contra os crentes? Não, o Deus deles é muito forte, ele não pode contra eles. Tá bom. Terminou o serviço dele ali, tudo. Aí falou com a esposa dele, vamos sair hoje à noite? Vamos tomar banho para sair? Aí ele pegou o carro, saiu com ela para passear. Quando ele viu uma igreja dos crentes, ele parou o carro na porta, a mulher falou, o que está acontecendo? Ele disse, vamos entrar aqui. Eu vou ser crente a partir de hoje, eu quero o Deus dos crentes. Ele se tornou um pregador do Evangelho do Senhor. E olha como é que ele foi evangelizado. Que circunstâncias abriram os olhos dele. Você fica, se meu marido me trair, Satanás está trabalhando para o seu marido trair você. E você trabalhe para ele não te trair. Entra na batalha, entra na oração, a nossa luta é contra, meus amados irmãos,
as forças espirituais do mal, os poderes desses dominadores deste mundo tenebroso. Mas o Senhor está conosco, para nos defender, para nos proteger e para nos ajudar. Uma das grandes estratégias de Satanás é nos prender. De repente ele não consegue sambar na sua vida, então ele vai prender você. Eu me lembro um dia, um irmão contou para mim, ele teve um sonho, e ele disse que ele tinha na casa dele, na frente da casa, um jardim muito bonito. E de repente Satanás chegou na casa dele. Ele falou: eu vim aqui comprar esse jardim, me venda o jardim. Ele disse: não vou vender não. Não, eu quero comprar, eu pago quanto você quiser, eu achei muito bonito o seu jardim, me venda. Aí ele disse: não está à venda. Aí Satanás falou: então me aluga seu jardim. Ele disse: também não está a aluguel, não tem jardim para alugar. Satanás quer comprar seu jardim, ele quer alugar seu jardim, ele quer entrar no seu jardim. Então ele vem nos prender, nos aprisionar nos pecados, ele nos aprisiona nos sentimentos, nos medos, nas dúvidas, nas justificativas plausíveis. Você vai conversar com a pessoa, ela te justifica que ela está coberta de razão, está vivendo daquele jeito mesmo. Um dia, o Senhor chamou o povo e disse: é que meu pai morreu, eu vou sepultar. Se eu falasse uma coisa dessa, eu ia ser crucificado. Mas Jesus foi crucificado também, não? Jesus disse o que para aquele moço? E você vem e me segue. E me segue. Deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Às vezes as justificativas são plausíveis. É excesso de trabalho. A pessoa começa a trabalhar e vai trabalhando. Mas o nosso corpo tem um limite. A gente tem um limite. E a gente vai ficando mais velho. Meus irmãos, tem muitas pessoas mais velhas. Não, eu vou para a academia, porque aí olha para mim e fala assim: você está fazendo academia? Fala nisso, eu vou até fazer de novo. Está fazendo academia? Eu preciso fazer uma musculação. A irmã disse que está fazendo musculação. Eu vou fazer musculação também, inspirado da irmã disse. Mas sabe, aí a pessoa vai e começa a fazer, e vai fazendo, daqui a pouco quebra uma coisa, estraga a outra, murcha aqui, murcha acolá. As pessoas vêm, por exemplo, aqueles parques de exercício, aqueles aparelhos nas ruas, aí senta lá: eu estou aqui cuidando da minha saúde. Por que cuidando da saúde? Você está acabando com sua coluna, acabando com sua junta, acabando com o seu joelho, porque você está fazendo tudo errado, não está fazendo da maneira certa, e você já não tem mais idade para fazer as coisas de qualquer jeito, e daí uns dias está com a coluna assim, está um joelho estourado, está um tornozelo de um jeito, está o dedo para ir para onde. A gente tem limite, o excesso de trabalho e também o cansaço demasiado. O inimigo, ele sabe como nos prender. Ele usa de todos os meios para impedir os filhos de Deus assumirem sua real identidade. Faz tudo para nos calar, nos desencorajar, nos desanimar, nos frustrar. A luta não é fácil, irmãos. Mas temos todas as armas necessárias para vencer essa luta. 2 Coríntios 10 diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Deus tem nos falado que o diabo tem se esforçado para nos fazer prisioneiros em nossa própria casa. As pessoas estão presas em casa. Elas não vão mais à igreja.
não vão mais ao culto, não vão ao evangelismo, não vão fazer uma visita, estão presos em casa. Deus não nos salvou para ficarmos em casa. Ele nos mandou ir aos pecadores, ir aos cultos, ir fazer a sua obra. Temos testemunhado que estamos amarrados, nossas vidas não têm produzido os efeitos que a palavra nos aponta, com isso todos sofremos, nós, nossa família, nossa igreja, etc. O que vamos fazer? Nós vamos deixar que as forças do mal nos vençam, nos derrote? A escolha é nossa. Vamos orar, jejuar, tomar uma atitude e sair de dentro de nossas quatro paredes, a fim de que sejamos livres como Deus deseja. Levantemos e coloquemos nossa casa de prontidão nessa batalha. Ninguém deve ficar de fora. Juntos e com o Senhor venceremos. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vamos começar uma campanha de jejum e oração. Jesus diz que há uma casta que só sai com jejum e oração. Então separe a sua casa 3 dias de jejum. Quanto tempo que vai jejuar? Até meio-dia, até 3, até 6, o dia todo, todos os 3 dias? Pastor, mas eu não aguento jejuar. Aí fala assim, eu tenho que tomar o remédio. Toma o remédio e continua o jejum. Quantas vezes, quando você vai jejuar, tem pessoa que fala assim, eu não posso ficar sem tomar o remédio. Quantas vezes você esqueceu de tomar o remédio e você não tomou? Mas no dia de jejuar, você lembra do remédio. A nossa carne não quer, mas vai depender de você. Estabeleça com a sua família, faça um programa com a sua família e entre numa campanha de oração e jejum, sua casa, sua família. Irmãos, quando Israel jejuava, colocava diante do Senhor, diz a Bíblia que até as crianças de peito jejuavam. Por quanto tempo não sei, até os animais ficavam sem comer. Não é que o nosso jejum vai fazer milagre. O nosso jejum muda o nosso coração. E Deus nos ouve porque Deus é bom e é cheio de graça. Então você vai orar por sua casa, por sua família, contra as investidas de Satanás. E não se deixa perder para que ele não tenha vantagem sobre você, nem sobre sua casa. Vamos ficar em pé, irmãos.